Essa é a cena do julgamento de Lutero. Mas a ideia nossa não é de acender uma chama de ódio entre católicos e protestantes. Não é essa a ideia. Queremos apenas resgatar um pouco da história e compreendermos o que foi realmente a Reforma Protestante. E como tudo começou? Vamos lá para o início. Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Queridos, o mundo esperava o Salvador. Todos os profetas do Antigo Testamento anunciavam uma mensagem, a mensagem de que um dia viria aquele que iria libertar o mundo dos seus pecados. Então todos ansiaram por esse dia, todos esperaram por esse dia. E o mundo, quando Paulo diz na plenitude dos tempos, ele está dizendo no tempo certo. O mundo vivia sob o domínio de três povos. Primeiro, os romanos. Os romanos, eles tinham o poder político. Era quem governava o mundo. Eles, através da Pax Romana, criaram até mesmo um sistema de paz em toda aquela região. Depois nós temos os gregos, que dominavam a cultura. A cultura grega era quem controlava todo mundo, os filósofos gregos, a ideia de cidade criada pelos gregos. E os judeus, que era a religião monoteísta, a religião na qual o Messias iria nascer. Então esses três povos são importantes: os romanos, os gregos e os judeus. E então Jesus nasce no meio dos judeus. Nós sabemos da história. Uma virgem lá em Belém, lá ela dá à luz a Jesus. Jesus, ele é fruto do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Jesus cresce, é batizado por João Batista e estabelece a sua igreja. E está lá em Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo que vai estabelecer a igreja. Na verdade, ele não deu nome à sua igreja, ele chama apenas de igreja. Aqueles que são chamados para fora, aqueles que são separados para Deus. Depois da sua morte e ressurreição, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, lá em Mateus 20, 28. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os discípulos começaram. A gente já tem lá no dia de Pentecostes, a igreja se expandindo, Atos, a partir do capítulo 2. E a igreja começa a crescer. No dia de Pentecostes, pessoas de várias línguas, várias etnias estão em Jerusalém e ouvem os discípulos pregando na sua própria língua. O evangelho se expande, o evangelho cresce, o evangelho começa a ganhar o mundo. Logo de início, a igreja é perseguida. A partir de Nero, de 54 a 68 depois de Cristo, o governo romano começou a hostilizar o cristianismo. Os cristãos começaram a ser perseguidos. Nas décadas de 250 e 260, essa foi uma década brutal, uma década de brutal perseguição aos cristãos por parte dos romanos. O Império Romano perseguia a igreja, mas a igreja crescia. A igreja era santa, a igreja era pura, a igreja tinha um só pensamento, uma só fé. Ela cria os seus primeiros credos. Cremos que Jesus é o Filho de Deus, nasceu de uma virgem, viveu sem pecado, morreu, desceu ao Hades, ressuscitou em glória e voltará. Eram os credos da igreja. A igreja, ela tinha um único objetivo: louvar a Deus e anunciar o evangelho. Mas aí, depois dessa perseguição de 300 a 313, os imperadores Diocleciano e Galério promoveram um banho de sangue, aniquilando comunidades cristãs na África, no Egito e na Palestina.
Só que aí em 313, o Edito de Milão, do imperador Constantino, concede liberdade de consciência a todos os cultos, legalizando assim a existência do cristianismo. De repente, os cristãos saíram de uma posição de perseguidos para pessoas com direito a cultuar o seu Deus, a pregar o evangelho, a viver a fé cristã. E Constantino fez mais. Ele se tornou patrono do cristianismo. A igreja entra num momento crítico e negro. Por quê? Porque agora a igreja tinha tudo, terrenos, a igreja tinha dinheiro, o imperador, ao invés de perseguir a igreja, foi para a igreja, se declarou cristão. Alguns imperadores, inclusive em 380, o imperador Teodósio I, ele faz do cristianismo a religião oficial do Império Romano do Oriente. A igreja agora se torna oficial e começa um pacto com a igreja. O imperador, o governo, ajuda, autentica o poder da igreja. A igreja autentica o poder do imperador. O imperador é coroado pela igreja. Por outro lado, ele dá toda a autoridade para a igreja. E aí o que ocorre é que a igreja não sabe conviver com o poder e começa a se corromper. Muito dinheiro, a corrupção começa em todos os níveis. Até então, a igreja não tinha nome. É como estava na Bíblia, a igreja em Antioquia, a igreja em Jerusalém, a igreja em Roma. Quando você lê a Bíblia, você não encontra nenhum nome de igreja. Igreja Católica, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Cristã Evangélica, Igreja Batista. A igreja não tinha nome, era uma igreja humilde, simples, e era apenas a igreja do Senhor. Os cristãos, os seguidores do caminho. Mas com essa união com o imperador, aí começa então a se organizar uma igreja, e 5 bispos começam a se destacar no cenário mundial. O bispo de Roma, o bispo de Constantinopla, o bispo de Alexandria, o bispo de Antioquia e o bispo de Jerusalém. Esses 5 bispos começaram a se tornar os mais importantes. E o que ocorre é que o bispo de Roma, por ela ser a capital do império, acaba se destacando muito mais, o de Roma e o de Constantinopla. Mas o de Roma se torna muito mais forte e ele toma para si o direito de comandar as outras igrejas. Já pelo ano 400 da nossa era, a gente já verifica o completo desenvolvimento da Igreja Católica. De 440 a 461, nós temos o Papa Leão I, que é considerado por muitos historiadores o primeiro Papa. E ele trabalha para dar poder à igreja em Roma. Mas desde o início, algumas igrejas já de cara se afastaram. E nós temos aí, por exemplo, a igreja nestoriana, fundada por Nestório, patriarca de Constantinopla. A igreja da Armênia também não aceitou o domínio de Roma. A igreja jacobita, lá na Síria, também não aceitou. E a igreja copta, muito forte no Egito e em outras regiões. Esses grupos não aceitaram ser comandados por nenhum bispo. E seguiram seus caminhos em carreira solo, podemos dizer assim. Cada um apenas pregava o evangelho. Mas o evangelho cresceu, não podemos negar. Na força dos bispos e conquistando territórios com o apoio do Estado. A gente tem a expansão do Evangelho. O Filas, ele prega para os godos. Patrício vai para a Irlanda e prega o Evangelho ali. Ninian prega na Escócia, Bonifácio na Alemanha, Ansgar na Dinamarca e na Suécia, Cirilo e Metódio pregam na Morávia, e o Evangelho toma proporções gigantescas. Quando a gente chega na Idade Média, a gente já tem os imperadores romanos tornando o cristianismo a religião da moda. Esse foi o grande problema, quando o cristianismo se tornou a religião da moda. Então as pessoas vinham para a igreja, não por causa de Jesus, mas porque estava na moda, era legal.
É como hoje, muitas pessoas vão para a igreja, para muitas igrejas, porque tem promoção de cura. Ah, vai ter milagre, então as pessoas vão para as igrejas por causa dos milagres. Ah, você está com um problema, nós vamos resolver seus problemas. As pessoas vão para a igreja para resolverem os problemas. E então a igreja sofre, porque aquela singeleza, aquela santidade do início, já não existia mais. A igreja agora estava esperta, movida pelo dinheiro. Em muitos lugares, os imperadores colocavam as terras em nome da igreja. O governo colocava a terra no nome da igreja. Alguém queria enterrar um morto, pagava para a igreja. Queria construir uma casa, comprava o terreno na igreja. E isso fez com que a igreja ganhasse poder, mas ela perde em santidade. O imperador Teodósio obrigava os súditos a professarem o cristianismo. As pessoas eram convertidas pela espada, não a palavra de Deus, mas na marra. Ainda hoje os cristãos pagam caro por causa desse erro. Foi um erro. Nós não estamos aqui para criticar, que nós temos os nossos erros hoje também. Eu falei até que nós precisamos de uma reforma. Nós, cristãos evangélicos. Então, os imperadores viram na religião uma maneira de subjugar o povo. O povo vivia com medo. O maior medo naquela época era de ser excomungado. Então as pessoas faziam tudo que a igreja mandava. E a igreja então foi cheia de todo tipo de gente. E entrou em decadência moral. Primeiro, corrupção. A igreja passou por um período de corrupção tremendo. As pessoas compravam cargo. Famílias dominavam a igreja e indicavam os papas. Depois veio a simonia. Simonia vem lá de Simão, aquele mágico que quis comprar o dom do Espírito Santo na mão de Pedro. É dali que vem a questão da simonia. A igreja começou a vender graça, a vender bênçãos, a vender cura. E o paganismo entrou na igreja. Para competir com outros cultos, a igreja começa a trazer os ídolos, as imagens para dentro da igreja. Há de se dizer que a ideia no início não era de adorar as imagens. A ideia era só de uma lembrança, de homenagear os mártires. Mas com o tempo, começaram a fazer culto para essas imagens, começaram a acender velas para as imagens, a pedir para as imagens, e o paganismo tomou a igreja. Até mesmo o nosso Natal, a data do nosso Natal, que a gente comemora o Natal de Jesus, ela é uma herança do paganismo. O culto a Maria é introduzido na igreja porque naquela época as principais religiões tinham deusas e o cristianismo só tinha um Deus. E as pessoas davam mais credibilidade às deusas do que aos deuses. Então a igreja, o que nós vamos fazer para competir? Bem, já que nós não podemos criar um Deus, nós vamos cultuar então a mãe de Deus. E aí fazem um concílio e a partir dali começa também o culto a Maria. A igreja tenta subsistir e manter o seu poder a todo custo. Queridos, foi um período muito difícil da história da igreja cristã. A igreja sofre porque ela começou a negociar os seus valores. Para receber o imperador, ela recebeu também o culto do imperador. Para receber pessoas importantes, ela aceitava o tipo de culto que aquelas pessoas traziam. E muitas vezes, nós ainda hoje corremos esse mesmo risco. Temos medo de falar a verdade para alguém importante. Trememos quando estamos diante de uma autoridade e não temos coragem de dizer a verdade do Evangelho. A igreja se curvou ao poder temporal. Mas aí surgem os primeiros gritos de reforma. Já no século XII, os cataristas ou albigenses e os valdenses. Esses grupos não aceitaram a idolatria, não aceitaram imagens, sabiam do perigo, rejeitaram o paganismo e essas igrejas se afastam da igreja oficial. Os valdenses, uma igreja muito importante, fundada por Pedro Valdo, um comerciante de Lyon,
ele inicia o seu movimento por volta de 1174. Ele decidiu encomendar uma Bíblia e, a partir dali, ele manda que se traduza uma Bíblia na linguagem popular e começa a pregar o Evangelho. Vende os seus bens e doa aos pobres. E Pedro Valdo, ele sai pregando apenas o Evangelho. Ele se torna um sacerdote, sem nenhuma nomeação da igreja, apenas pela palavra de Deus. Pedro Valdo sai pregando, os valdenses são perseguidos, eles foram tão perseguidos que eles não podiam ter um templo. Eles se reuniam nas casas, mas desde o início, os valdenses diziam: só a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não podemos ter outra palavra. Nós não nos submetemos ao poder de nenhum bispo. Nós somos submissos apenas a Jesus. Nós somos submissos a Deus. Esta igreja ainda hoje existe, mas não com tanta força. Mas os valdenses foram importantes como o primeiro grito de reforma da igreja. Depois, no século XIV, nós temos John Wycliffe, reformador religioso inglês. Ele trabalhou na primeira tradução da Bíblia. 200 anos antes de Lutero, ele traduz a Bíblia para a língua inglesa e prega o Evangelho com muita dificuldade. Ainda hoje, a Bíblia e o dicionário Wycliffe é muito utilizado pelos reformados. Esse homem teve a coragem de traduzir a Bíblia e de anunciar o Evangelho para as pessoas que realmente precisavam. Depois dele vem Jean Hus, que foi um seu seguidor, e os seguidores de Hus, que era tcheco, são os hussitas. Esse homem também foi muito importante. Quase não se fala nele quando se fala de reforma protestante, mas ele tem uma importância muito grande. Ele foi executado em 1410, foi queimado vivo por causa da palavra de Deus. Mas ele é queimado cantando o cântico de Davi: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem morre louvando a Deus e deixa um grande legado. A igreja continua negociando os seus... No tempo de João Hus, só para terem uma ideia, a igreja tinha 3 papas. Havia uma divisão na própria igreja em Roma, e foi um período muito difícil, com 3 papas dirigindo a igreja. Uma parte era submissa a um, outra a outro, e outra a um terceiro. Chegamos então no século XVI, quando Martim Lutero, alemão, monge, agostiniano, ele começa a sua trajetória dentro da igreja. Lutero era um apaixonado pela igreja católica. Lutero nunca quis dividir a igreja. Engana-se quem pensa que Lutero tinha raiva do Papa, tinha raiva da igreja. Não, ele nunca teve. Pelo contrário, ele tinha um amor muito grande e extremado pela sua igreja. Acontece que, visitando Roma, nesse período, o Papa Leão X está tentando angariar fundos para a construção da Basílica de São Pedro, e ele então manda um seu mensageiro, João Tetzel, e esse camarada sai arrecadando dinheiro de todo jeito, e a igreja começa então a vender indulgências. E Lutero fica abismado com aquilo quando ele chega em Roma, porque a mensagem da igreja era: tragam dinheiro, e ao tilintar das moedas no cofre da igreja, as almas sobem do inferno ou do purgatório. Então as pessoas gastavam tudo o que tinham, tentando tirar a vida das pessoas que tinham morrido, que eles amavam, do inferno através do dinheiro. Alguns pagavam até pelos seus pecados. E Lutero, vendo aquilo, ele volta triste. Nesse período ele vai para Wittenberg, faz o seu doutorado e se torna professor da faculdade de Wittenberg. Mas Lutero não aceita a igreja entrar em tamanha decadência, em vender a salvação, vender o perdão dos pecados, vender terreno no céu.
Então o que ele faz? No dia 31 de outubro de 1517, ele fixa na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses. E alguns historiadores dizem que ele enviou para o Papa essas teses. Eu acredito que ele fez as duas coisas. A reforma teve grande sucesso por causa de Gutenberg, que ele cria a imprensa, e nesse mesmo período que a imprensa é criada, a reforma surge, e aí sim, é fácil escrever panfletos, artigos, livros, e mandar para o mundo todo. Lutero, então, fixa as 95 teses, na véspera do feriado de Todos os Santos, no dia 31 de outubro de 1517. Isso gera um rebuliço, e ele é chamado a se retratar perante a igreja. E no ano de 1521, é criada a dieta de Worms, e Lutero vai para lá. E ele vai com o intuito de se retratar com a igreja. Chegando ali, perante o Papa Leão X e o imperador Carlos V, acontece aquela cena. Lutero diz que não pode se retratar, que a gente não pode ir contra a nossa consciência. E ele diz mais, a menos que provem pela palavra de Deus que eu estou errado, eu não me retrato. Com muita coragem, ele enfrenta todos. Ali é declarada a sua morte. Mas ele sai, e o príncipe Frederico, que era chamado também de o sábio, ele faz uma estratégia, manda sequestrar Lutero. Lutero é sequestrado e levado para um castelo. E todos pensam que foi a Igreja Católica que fez isso, mas na verdade não foram os católicos, foi o príncipe, seu amigo. Faz isso para protegê-lo de ser morto. É interessante, quando Lutero está ali, e quando perguntam para ele, você repele seus livros e os erros que ele contém? Lutero responde, que se me convençam mediante testemunho das Escrituras e claros argumentos da razão, porque não acredito nem no Papa, nem nos concílios, já que está provado a miúde que estão errados, contradizendo-se a si mesmos, pelos textos da Sagrada Escritura que citei. Estou submetido à minha consciência e unido à palavra de Deus. Por isto, não posso nem quero retratar-me de nada, porque fazer algo contra a consciência não é seguro nem saudável. Não posso fazer outra coisa, esta é minha posição, que Deus me ajude. Em outubro de 1520, Lutero envia seu escrito A Liberdade de um Cristão ao Papa, acrescentando uma frase significativa. Ele diz, eu não me submeto a leis ao interpretar a palavra de Deus. Queridos, foi um momento conturbado da igreja cristã. Dois lados, católicos e protestantes, agora estão em briga. Lutero tem que se refugiar no castelo de Wartburg. E ali ele começa a tradução da Bíblia para o alemão. E o Novo Testamento foi publicado em setembro de 1522, o primeiro Novo Testamento na língua alemã. Lutero casou-se com Catarina von Bora, com quem teve 6 filhos. Catarina, com mais algumas freiras que haviam fugido de um convento, precisavam de apoio, de abrigo. Lutero deu abrigo, casaram-se, tiveram 6 filhos. Lutero morreu de morte natural em 1546. A reforma trouxe uma guerra, infelizmente. Católicos e protestantes com armas na mão, lutando, uma guerra que nós não podemos e não devemos repetir jamais. Foi um grande erro da história, mas que aconteceu. Nós não temos como passar por cima dessa realidade. Mas, com a morte de Lutero, o movimento já estava deflagrado. A reforma já corria por toda a Europa. Por que a reforma deu certo? Porque não era só um movimento religioso.
era também um movimento político. As autoridades europeias não queriam mais pagar impostos a Roma, então viram no protestantismo a chance de não mais pagar impostos. Eu não preciso mandar dinheiro mais para Roma, o dinheiro fica com a gente agora. Então os príncipes acharam boa a ideia. Ora, ao invés de tirar o dinheiro da Alemanha, da Inglaterra, da Suécia, da França e mandar para Roma, esse dinheiro fica aqui. Por isso que muitos apoiaram a reforma. Na verdade, enquanto Lutero queria reformar a igreja, outros estavam preocupados, claro, com a questão política, com a questão financeira. Outros reformadores importantes, Ulrico Zwinglio, lá na Suíça. Esse homem é de grande importância para a reforma. Ele leva o evangelho para aquela região, ali também pelos Países Baixos, prega o evangelho. Guilherme Farel, na França, é um guerreiro da palavra de Deus. E depois vem ele, o mais famoso, João Calvino. É francês, mas ele vai para Genebra e ele promove grande reforma na Suíça. Ainda hoje, o seu livro Institutas da Religião Cristã é usado em muitos seminários, é utilizado por muitas pessoas até mais do que a Bíblia, o que chega a ser um erro também. Nós temos John Knox na Escócia. O evangelho é pregado na Escócia e depois vai para a Inglaterra e para todos os países ali da Grã-Bretanha. O evangelho cresce e a reforma acaba se tornando uma grande bênção para o mundo. Por quê? Porque a nova fé, a fé protestante, ela primeiro fazia portas abertas. Agora as pessoas que estavam presas, elas viam uma luz. Agora a mente era aberta. As pessoas viviam subjugadas. A igreja, tudo que a igreja dizia, as pessoas tinham que aceitar. Vocês terem uma ideia, a igreja dizia que o sistema, que o universo é um sistema geocêntrico. A Terra era o centro. Quando Galileu e Copérnico disseram que a Terra o sistema era heliocentro, o centro era o Sol, foram ameaçados, tiveram que negar a sua tese, mas os protestantes concordaram com esses cientistas, ajudaram a ciência a se desenvolver, porque a mente estava aberta para pensar. Estava tão aberta que já no início do protestantismo houve divisões entre Lutero, Calvino, Zwinglio. Na ceia, por exemplo, Lutero acreditava que o corpo de Cristo estava presente na ceia, no pão e no vinho, o corpo e o sangue. Já Zwinglio dizia, não, a ceia é só um memorial. Jesus disse, façam isso em memória de mim. Lutero ficou no meio e disse, não, Jesus está presente, mas não em corpo, espiritualmente. Então a reforma tem esse lado, não podemos negar. Cada um pensa de um jeito, cada um interpreta de um jeito, mas tem um lado bom, é que todos são livres para colocarem suas ideias. E a Bíblia é aberta. As pessoas podiam ler a Bíblia, porque a Bíblia era artigo de luxo. Só o alto clero podia ler a Bíblia. Só as pessoas importantes, os imperadores podiam ler a Bíblia. O povo dizia, não, eles não vão entender. Então alguém pensava pelas pessoas. Com a reforma não, a pessoa lê a Bíblia e vê se o que eu estou falando é verdadeiro. Aqui na igreja todos vocês são livres para verificarem na Bíblia se eu estou falando alguma mentira. E se eu chegar aqui e disser, olha, está na palavra de Deus, que vocês têm que todo domingo acender uma vela para mim, porque eu sou o pastor. Vocês vão dizer, não, mas onde é que está isso na Bíblia? Então a reforma trouxe isso, liberdade para as pessoas examinarem as Escrituras. Aliás, era esse o tripé da reforma protestante. Primeiro, livre exame das Escrituras. Ou seja, todo cristão tem direito de examinar as Escrituras. Segundo, salvação pela graça mediante a fé. A salvação é só pela graça, o homem recebe pela fé, não precisa de nenhum sacrifício. Jesus já pagou o preço. E sacerdócio universal dos santos. A reforma protestante diz que não tem um único iluminado,
que fala com Deus diretamente. A reforma diz: todos podem falar com Deus, todos podem dobrar o joelho e exercer o seu sacerdócio, porque todos são criaturas de Deus, salvos por Cristo Jesus. Queridos, a reforma é um momento maravilhoso na história da humanidade. Não sei se a Revolução Francesa conseguiu ser maior do que a Reforma Protestante. Acredito até que a Revolução Francesa só aconteceu por causa da Reforma Protestante. Não houvessem os reformadores lutado tanto, nós não teríamos hoje nenhuma liberdade, porque os protestantes, ao contrário do que se pensa, havia uma diferença na educação. A Igreja Católica educou muito, mas a pedagogia católica era: ensina o rei, ensina só a corte, só os ricos. Os protestantes chegavam e diziam: ensina todo mundo, para todo mundo ler a Bíblia. Pode ir para os livros de história, não precisa ler história de nenhum pastor. Os livros de história mostram isso. Onde todos os países colonizados por católico, a educação era só para os burgueses. Todo país colonizado por protestante, as escolas eram para todo o povo, para o empregado, do empregado até o patrão. Daí surgem as maiores universidades do mundo: Harvard, Princeton. As maiores universidades do mundo foram fundadas por protestantes. O primeiro hospital público da Europa foi construído pelos protestantes. A ideia de levar tudo para o povo. É claro que atribuem aos protestantes o capitalismo. É verdade também. Quase todo país, capitalismo, porque tem o sistema capitalismo e tem o sistema capetalismo. O capitalismo é do capeta, é só os grandes lucrando e os pobres. Então não é capitalismo, é capitalismo. Por quê? Porque a igreja dizia que lucrar era pecado. Por isso que os judeus enriqueceram. Porque os católicos que tinham dinheiro e queriam fazer lá sua agiotagem, colocava o dinheiro na mão do judeu, o judeu fazia o investimento e dividia o lucro. Quando o protestantismo chegou, ele disse: não, pode ganhar dinheiro sim, desde que seja honesto, economizem, ganhem. Então até nisso, o protestantismo foi importante. Para concluir, nós temos os 5 solas, ou 5 somente, que são: primeiro, sola escritura. Só a Escritura é a palavra de Deus. Não existe nenhum outro escrito que possa estar em pé de igualdade com a Bíblia. Porque a igreja dizia: não, mas tem a tradição. Não, aquilo que o Papa fala é palavra de Deus. E o protestantismo diz: não, só a Escritura é palavra de Deus. O Papa, o bispo, o pastor, o que eles falarem tem que estar dentro da palavra de Deus. Eu não posso simplesmente criar uma teoria aqui e dizer que foi Deus que mandou. A Bíblia é a revelação de Deus. A sola gratia, que é somente a graça. Somente pela graça o homem é salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. O terceiro pilar da reforma, que é solus Christus, somente Cristo. Ninguém pode salvar. Não existe mediador entre Deus e os homens. A palavra de Deus é clara. 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E sola fide, só a fé. O homem precisa apenas de fé. Eu não preciso de sacrifícios. Eu não preciso pagar promessas pesadas para ser salvo. O preço foi pago por Cristo Jesus. E por último, só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Queridos, é isso que a reforma traz. Ela mostra para os homens o caminho. Ela mostra que é possível servir a Deus pela palavra. E aí nós chegamos então, vamos chegar em 31 de outubro, a 500 anos da Reforma Protestante. Mas
para nossa tristeza, aquilo que foi motivo de reforma, hoje a gente tem visto acontecer. É triste vermos muitas igrejas, e nós não temos medo de falar das nossas mazelas, Igreja Universal, Silas Malafaia, Valdomiro, R.R. Soares, esses homens estão vendendo a palavra de Deus. Estão subjugando pessoas estão vendendo casa, carro e levando para esses templos. Se Lutero chegasse nessas igrejas hoje, ele ia falar muito duro com esse povo. Igrejas vendendo milagre, marcando hora para Jesus operar milagre, pessoas manipulando, igrejas sendo usadas como massa de manobra política, pastores vendendo votos dos irmãos, todo tipo de crime sendo realizado hoje, em nome de Deus. Eu quero dizer que Deus está fora dessa igreja. Ela pode ter o nome de católica, ela pode ter o nome de evangélica, ela pode ter o nome que tiver. Se ela não se pautar pela palavra do Senhor, Deus se ausenta desta igreja. Nós temos que lutar, meus irmãos, para não cairmos nesse erro. Queremos ser uma igreja rica e começarmos a explorar os pobres. A igreja existe para servir aos pobres. Nós não podemos fazer missões para melhorarmos o nosso caixa. Missões se faz para salvar os perdidos e oprimidos pelo diabo. A igreja não existe para si mesma, ela existe para Deus e para o próximo. Portanto, nós temos que olhar, não é olhar para a igreja católica, não, é olhar para nós. O que temos feito com o evangelho? Cristãos que dizem que é somente Cristo, mas vivem cheios de superstição. Cristãos que não têm nenhum contato com Jesus. Cristãos que dizem que só a Escritura é a palavra de Deus, mas não abrem a Bíblia. Leem livros, e livros até que nem deveriam ser lidos. Passam o dia na TV e não leem a palavra de Deus, mas dizem, não, nós somos filhos da reforma. Cristãos que dizem que é só a graça de Deus, mas gostam de uma mandingazinha lá, fazem uma fezinha direto, estão tentando de alguma forma burlar a graça de Deus, negociam com Deus. Já vi gente dizer, se eu ganhar na loteria, eu dou um ônibus para a igreja. Como quem diz aqui, ore pastor, ore. Uma irmã me disse isso, e um camarada que nem era evangélico me disse isso também. Pastor, ore. Diga, pai, eu nem jogo, meu irmão, eu não passo nem na frente da loteria, com medo da loteria jogar em mim e acertar. Cristãos que falam que toda a glória deve ser dada a Deus, mas adoram o seu pastor, adoram o seu bispo, adoram cantores. Porque cantor fulaninho, não pode vir um cantor famoso na cidade, que as pessoas querem entrar no hotel, as meninas histéricas, gritando. Veio uma cantora aqui, a menina estava chorando, eu não lembro o nome da cantora, chamou a menina lá na frente e disse, minha filha, eu sou igual a você, a glória é para Deus, e a menina, abraçado. Que glória é essa que é para ser só para Deus, e nós estamos dando para homens, estamos dando para pessoas, estamos cheios de superstições, de medo, estamos completamente fora da palavra de Deus. 500 anos, a igreja não pode comemorar muito, a igreja precisa ser reformada novamente. Nós precisamos ser abalados pela palavra de Deus, para voltarmos ao evangelho puro e simples. É um movimento hoje no mundo, voltemos ao evangelho, porque o que mais a gente vê é ufanismo. E eu tenho dito que 80% das pessoas que aderiram ao movimento evangélico nos últimos 30 anos não conhecem Cristo. 80% das pessoas que estão enchendo as igrejas evangélicas não conhecem Jesus, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a graça e não dão a glória somente a Deus. Portanto, que Deus levante homens e mulheres com espírito de reformadores, mas reformando a nós mesmos. Eu preciso de reforma, você precisa de uma reforma. É o que eu já preguei anteriormente, a intromissão, a missão para dentro de nós.
para vermos o que existe em nós que não agrada a Deus, para voltarmos ao caminho daquela igreja simples que Jesus deixou, igreja que não tinha poder terreno, igreja que não era abraçada pelo imperador, igreja que era perseguida e os seus membros eram assassinados, mas era uma igreja que chegava como Pedro e dizia: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Era uma igreja alicerçada no poder de Deus. 500 anos, muitas coisas para contar, mas muitos desafios. Pensemos sobre a reforma, pensemos sobre nossa vida e sigamos o verdadeiro evangelho de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. Quero dizer que a maioria do que falei aqui estão nos livros de história. E vocês podem pesquisar tranquilamente. Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus pela palavra. Que Deus continue nos abençoando. Nós vamos já terminar. Senhor, muito obrigado. Te louvamos pela vida dos reformadores. Mas, ó Pai, queremos ser uma igreja cativada por Ti, uma igreja submissa à Tua palavra, uma igreja que não negocia seus valores, uma igreja que volta todos os dias para os braços do Pai e para a santa palavra de Deus. Não deixa, Senhor, nos orgulharmos daquilo que já conquistamos e a sairmos do Teu evangelho, mas ajuda-nos, ó Deus. Eu te louvo, Senhor, pela Tua igreja. Eu oro agora, Senhor, pelos católicos. Eles foram muito importantes também pela divulgação do evangelho. Eu peço que o Senhor abençoe o povo católico, o Papa Francisco, os bispos, os padres e cada católico, aqueles menores. Abençoe esse povo, ó Deus. Eu peço que o Senhor abençoe o povo evangélico, os pastores, os líderes, os missionários, que a gente possa viver em paz, amando e respeitando uns aos outros. Eu oro, Senhor, por aqueles que são macumbeiros, tem misericórdia e liberta também, ó Deus, pelos feiticeiros, pelos budistas, os muçulmanos. Senhor, só o Teu evangelho pode trazer paz ao mundo. O mundo clama por paz, mas o mundo rejeita o príncipe da paz, que é o Teu Filho Jesus. Espírito Santo, trabalha no nosso coração, mudando a nossa vida. Nós ainda somos tão pecadores, tão carentes do Teu amor. Ajuda-nos por misericórdia. Nós oramos, nós Te agradecemos e pedimos, dá-nos graça para continuarmos. E para quando chegar o momento de irmos ao Teu encontro, estarmos preparados como servos fiéis. Ou quando o Senhor vier buscar a sua igreja, estarmos prontos como servos fiéis. Abençoa cada um de nós e dá-nos sabedoria na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.